Olá, no programa de hoje eu vou conversar com Carlos de Matias Martins, CEO da startup Blockc. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Renata? Boa Tudo tarde. jóia. Ô, Carlos, conta um pouquinho dessa sua experiência profissional para gente. Legal. Eu tenho 20 anos de mercado de energia renovável e investimentos em projetos e processos de redução de emissão de gases de efeito estufa. Eu era operador de derivativos no mercado financeiro e um amigo que trabalhava na ONU me desafiou a montar um produto financeiro para reduzir emissões, isso no começo dos anos 2000. E aí, então, eu montei uma empresa junto com outro sócio, uma holding de investimentos, onde originalmente nós oferecíamos estruturação financeira para projetos de cogeração de energia, pequenas centrais hidrelétricas, depois a energia eólica. E então, mais ou menos desde 2000, essa empresa passou a financiar negócios e projetos de energia renovável e também usar o tema das reduções de emissão para adicionar receita aos projetos, principalmente de energia renovável e preservação de florestas. Tá. E, Carlos, você começou lá atrás, né? Porque se a gente parar para pensar que o protocolo de Kyoto é de 98, acho que ninguém entendia muito, né? Sim. Do que você fazia e tudo mais. Qual foi a principal dificuldade naquela época? Conta um pouquinho, porque agora eu fiquei curiosa. Eu até digo que eu estou sendo convidado para podcast legal e agora minha mãe entende o que eu faço, né? Quando eu comecei, e justamente em 98 foi quando esse meu amigo voltou de uma conferência da ONU em Buenos Aires. Ele morava em Nova York, voltou da conferência de Buenos Aires. Foi quando eu também tive contato pela primeira vez com o tema das mudanças climáticas. A gente ouvia bastante sobre o tema ambiental como um todo, né, mais amplo, de uma forma mais ampla, mas o tema das mudanças climáticas veio aí na esteira do protocolo de Kyoto, que só foi ratificado, só entrou em vigor em 2005. Na verdade, eu imaginava que naquele momento eu estaria trabalhando num tema eminentemente financeiro, que era estruturar financiamento para projetos de energia renovável, que sempre vai fazer sentido, porque uma das vantagens da energia renovável é justamente, além da descarbonização, né, que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o tema das mudanças climáticas veio para ficar, ele é corroborado pela ciência e tudo mais, mas a energia renovável tem um aspecto de descentralização que é bastante importante para a integridade de sistemas. Então, um sistema, quanto mais descentralizado, mais robusto ele é. Então, eu já entendia que isso seria um diferencial. Eu poder, por exemplo, gerar eletricidade a partir da queima de bagaço de cana numa usina de açúcar e álcool, traria benefícios para o sistema, para a rede, para o grid brasileiro, independente do conceito de meio ambiente e de redução de emissões, o mesmo para solar, para eólica. Então, eu via esse mérito no tema das renováveis e também no contexto já um pouco mais maduro de que o ser humano é o grande causador das mudanças climáticas pela queima dos combustíveis fósseis. Né? Então, para mim, era algo que seria, digamos, o que a gente chama de uma tese de investimento, que teria seus méritos próprios além do tema ambiental. Mas o que acabou acontecendo, eu falei que eu imaginava estar abrindo uma empresa para fazer financiamento, mas no fundo eu voltei para a engenharia. Eu sou engenheiro de produção, que muitos não consideram nem engenheiro de verdade, mas sou mecânico de produção. Passei a dificuldade aí de 2 anos fazendo mecânica dos fluidos, transferência de calor, e no final das contas, a empresa, no primeiro momento, nós trabalhamos bastante no desenvolvimento de projetos de energia, ou seja, voltei para a engenharia mesmo, tendo um currículo aí não especializado no assunto. Não, bacana. E assim, você fez um comentário, né, que para mim sempre me chama muito a atenção, porque quando a gente fala em preservação do meio ambiente,
muitas vezes não se pensa muito nas questões financeiras, né? Ou então a questão financeira sempre se imagina como um entrave para a preservação ambiental, e eu acho que essa ainda é um pouco a cabeça que a maioria, eu não sei se é a maioria, né? Mas uma pesquisa feita lá atrás pela CESP trazia isso, que a maioria dos investidores, né, tinham essa dificuldade de ver preservação ambiental como um investimento e não como custo, porque ainda se via como custo. E, na verdade, eu acho que a discussão ambiental ela acaba entrando muito nas questões econômicas e financeiras, né? Não dá para você não caminhar lado a lado. E eu acho que hoje a gente tem conseguido virar a chave. E isso que você falou da sua mãe é muito interessante, né? Porque eu comecei a trabalhar na área de meio ambiente acho que também em 98. E né, o que era direito ambiental em 98? Então, né, tem muita gente que ainda pergunta, né, com o que você trabalha, o que é essa área, mas acho que hoje já é um pouco mais factível, as pessoas conseguem entender a dimensão, né, do que é a área ambiental, mas 98 era, né, algo assim meio longo, né? A vantagem do advogado é que você sempre pode cobrar por horas trabalhadas, né? Se alguém te contrata, no meu caso, eu falo, olha, vamos fazer um negócio chamado crédito de carbono. Ninguém nem existia, acabou o regulatório, não existia, né? Mas o conceito que você colocou do impacto financeiro é porque o mundo nunca precificou a externalidade que é a emissão de gases de efeito estufa, que é o grande causador das mudanças climáticas e do aquecimento global. Então, mesmo economistas liberais, eles aceitam que, na verdade, eles defendem que você tem que pagar pelo dano que você causa à sociedade, a um terceiro. Então, lá atrás, a emissão de gases de efeito estufa não era precificada, essa externalidade, mudanças climáticas, aquecimento global simplesmente não eram precificados. E hoje o preço está aí e a gente está caminhando, a humanidade está caminhando para precificar de uma forma bastante íntegra, ou seja, na integralidade aí, a externalidade que é as mudanças climáticas causadas pelo ser humano. Sim, e eu acho que essa é uma tendência, né? Realmente, esse custo inerente às atividades, ele veio para ficar. Se entendia muito, né, que o meio ambiente sempre foi algo infinito, que você pode utilizar, explorar os recursos naturais de uma forma ilimitada, e hoje a gente, né, essa concepção, a gente já vê de uma outra forma. Tem até também a lei de pagamentos por serviços ambientais, que é uma coisa mais recente, e acho que o crédito de carbono, eu acho que ele tem sido entendido, né, pela maioria da população, até pelos eventos que muitas vezes a gente tem percebido mais facilmente, né? Não fica só no discurso, a gente acaba vivendo mesmo, né, essas alterações de clima e tudo mais. E, Carlos, conta um pouquinho, né? Você falou aí dos projetos e tudo mais, mas o que é a Block C, né? Quais os serviços prestados? Conta um pouco do que vocês fazem, de fato. Tá legal. A Block C, na verdade, é a transformação digital da minha empresa original, que ainda existe, a EcoInvest, que, como eu falei, ela começou estruturando financiamento. Originalmente, os primeiros projetos foram de cogeração de energia elétrica e térmica para usinas de açúcar e álcool, e debaixo da EcoInvest, então, nós começamos a assessorar empresas além das sucroalcooleiras no tema de redução de emissão e, em paralelo com o protocolo de Kyoto, mercado de carbono. E também o lado investidor direto em vamos medir vento, vamos comprar licença de pequenas centrais hidrelétricas, vamos investir em solar, em biomassa renovável, biogás, então o braço de investimento direto nos negócios. A Block C é a transição digital, a transformação digital e a transição digital de todos esses negócios dos últimos 20 anos. Nós, em 2016, imaginávamos que o tema do carbono voltaria à pauta global. 2015 é a data onde o Acordo de Paris, que regra, de uma certa forma, o tema das mudanças climáticas, liderado pela ONU, né? Então, em 2016, nós imaginamos, olha, esse mercado vai voltar, e tinha, em alguns aspectos, ele tinha estancado com a crise financeira
na Europa, nos Estados Unidos de 2008 e 2009, e 2015, então, após a ratificação do Acordo de Paris, a assinatura do Acordo de Paris, a proposta aí de regramento do Acordo de Paris, eu imaginei, olha, agora eu preciso, então, usar as novas tecnologias que já existem no mundo, né, para bolar, de alguma forma, uma transição que seria tudo que a gente fez offline até 2015, de 2000 até 2015, tentar trazer essas ferramentas digitais para o tema das renováveis e reduções de emissão. Então, a Blocksea é basicamente uma plataforma digital que cria para empresas e negócios uma jornada de descarbonização usando, como eu falei, essas ferramentas, essas tecnologias digitais que não existiam há 10 anos. A gente usa análise de dados, utiliza internet das coisas e utiliza blockchain majoritariamente para percorrer essa jornada de descarbonização com os nossos clientes. Então, começamos inventariando, medindo a intensidade de carbono das atividades dos clientes e, no final da jornada, o cliente tem uma fotografia de como descarbonizar, ou seja, como diminuir a intensidade de carbono das suas operações. Então, a Blocksea é isso, a gente tentou colocar numa plataforma online tudo o que a gente tinha feito nos últimos 15 anos offline. Tá. E isso acaba dando mais oportunidade, acho que para várias empresas, né? Para vários segmentos, porque talvez pequenas e médias que têm interesse, mas que talvez tinham uma dificuldade, conseguem, de repente, navegar melhor no online, não é? Acho que a grande vantagem do online aqui, Renata, é, de fato, sistematizar o processo que a gente chama de jornada de descarbonização. Quando você trabalha offline, não quer dizer que você não use computador, né? Mas você acaba usando planilhas, software de gestão, mas acho que, de verdade, o que é disruptivo de uma plataforma online, além da capilaridade, então você está certo, eu consigo chegar a clientes menores, mais distantes, é que a sistematização ela traz bastante eficiência para o processo. Você, em alguns aspectos, você amarra o processo, mas ele acaba sendo muito mais eficiente. Então, um inventário de carbono que offline demoraria 6 meses, a gente consegue fazer na metade do tempo. E, eventualmente, à medida que a gente consiga sistematizar cada vez mais a funcionalidade da plataforma, esse tempo de execução do inventário de carbono ele será reduzido ainda mais. Então, acho que essa é a grande vantagem da plataforma online. Ela sistematiza e, portanto, torna as nossas atividades mais eficientes. Tá, perfeito. E, Carlos, quais as condições que o Brasil tem hoje de acumular créditos de carbono e vendê-los no mercado internacional? Conta um pouquinho de como está essa situação no mercado nacional. Num primeiro momento, o Brasil vai se beneficiar hoje do marco regulatório do mercado voluntário. O marco regulatório do mercado voluntário ele não é estabelecido pelas nações, não é estabelecido pela ONU, não é estabelecido por compromissos globais entre países. Ele é um marco regulatório voluntário mesmo, principalmente entre empresas, pela sociedade civil, pelas ONGs, ou seja, todo o arcabouço regulatório é pactuado por atores que não sejam, digamos, diretamente ligados aos estados, nação, né, às nações. Então, o Brasil, num primeiro momento, vai se beneficiar, já está se beneficiando, em vender crédito de carbono a partir, principalmente, de preservação florestal. A narrativa no mercado voluntário é mais importante do que o rigor metodológico. Então, é mais importante uma empresa de petróleo se associar à preservação da Amazônia do que, de fato, essa empresa de petróleo
neste momento, calcular quanto ela poderia reduzir de emissões de gás de efeito estufa se ela, por exemplo, aprimorasse seus processos de exploração de óleo e gás. Não estou dizendo que a empresa de petróleo não está fazendo, mas eu estou dizendo que no mercado voluntário a narrativa é mais importante e, portanto, o Brasil se beneficiaria e já está se beneficiando do que a gente chama de nature-based solutions, ou seja, soluções baseadas na natureza, que tem um componente muito forte de preservação florestal, e aí, para o bem, né, do Brasil, em alguns aspectos, na maioria dos aspectos, para o bem do Brasil, nós somos donos de 60% da maior floresta tropical do globo. Então, a narrativa da Amazônia ela é muito relevante quando se lida com o Brasil. Outros países também, obviamente, participam, mas o Brasil é indiscutivelmente quem lidera essa narrativa. Então, num primeiro momento, o Brasil vai se beneficiar, já está se beneficiando dos créditos de carbono, ou seja, eu pago, empresa, pago para que alguém preserve uma área na floresta amazônica, principalmente na Mata Atlântica, no Cerrado, e isso, obviamente, tem um componente importante de narrativa. Num segundo momento, o que eu acredito, o Brasil deveria se posicionar no contexto da sua matriz energética com baixa intensidade de carbono. Eu acredito que é muito mais importante para o Brasil, por exemplo, produzir manufaturados aqui e mostrar que a intensidade de carbono dos nossos manufaturados é mais baixa do que a maioria dos países com os quais a nossa indústria compete, né? Então, nossa indústria de manufaturados, e aí incluindo, obviamente, do agronegócio brasileiro. Então, nós deveríamos nos aproveitar das nossas vantagens comparativas no contexto mais amplo da baixa intensidade de carbono da nossa matriz energética, e não é só matriz elétrica. A matriz energética engloba o Brasil é o país da fotossíntese, o Brasil tem biodiesel, tem biometano, biogás, etanol e muita fonte de eletricidade, muita fonte renovável de geração de eletricidade. Então, num segundo momento, e claro, é o que eu tento, obviamente, trabalhar com os nossos clientes, clientes, estejam posicionados, se essa premissa estiver certa, nós, brasileiros, indústrias preparadas, inseridas nas cadeias de valor globais, nós vamos participar ativamente com produtos manufaturados no Brasil, dada a nossa vantagem comparativa de termos a baixa intensidade de carbono como regra aqui. Não, isso é super importante, né? E esse posicionamento realmente precisa ser feito agora, né? Porque senão talvez você acaba perdendo o timing dessa mudança mesmo, né? De se colocar à frente de outros países, sair na frente dessa competição, por assim dizer, né, Carlos? Correto. Não, então, estou bastante motivado para motivar os meus clientes a tomarem essa posição. Essa decisão, né? Não, perfeito. E, Carlos, assim, o Brasil, né, você vê que tem feito progressos nesses últimos anos? E quais seriam esses progressos? Olha, o Brasil regrediu em alguns aspectos no tema do desmatamento, né? Em alguns aspectos, um aspecto mais importante, a média de desmatamento dos últimos anos aumentou. Esse é um problema que ele vai impactar qualquer estratégia de posicionamento do nosso país no contexto mais amplo desse mercado de redução de emissões, de crédito de carbono. O Brasil, perdeu a licença social de desmatamento, que perdeu, nunca teve, não é bem isso, mas, por exemplo, hoje, mesmo desmatamento legal é visto como um desmatamento que vai carimbar as nossas cadeias produtivas.
Então, mesmo que hoje uma empresa do agronegócio tenha licença de supressão vegetal, esta supressão vegetal vai ser contabilizada, por exemplo, na exportação da nossa soja. Então, isso é um tema que permeia todas as nossas discussões comerciais globais, e esse é o grande aspecto de percebido globalmente como o Brasil tendo regredido nessa pauta ambiental de mudanças climáticas. Todo o resto é secundário. Há pouco mais de um mês e meio, de 19 de maio, o governo brasileiro lançou um decreto, né? O presidente da República assinou um decreto estabelecendo um regramento para o que vai ser um mercado regulado de carbono no Brasil. Essa foi uma iniciativa muito importante, mas, de novo, o desmatamento, a média de desmatamento, principalmente da Amazônia dos últimos anos, ofusca qualquer tipo de iniciativa, por mais meritória que seja no país. Então, eu posso dizer, em alguns aspectos, o Brasil aumentou ainda mais, né, a sua base de geração de eletricidade por fontes renováveis. Em 2005, quando nós começamos a investir em eólica, não existia, né, a gente começou a medir vento em 2001, mas não tinha projeto eólico operacional, primeiro acho que de 2004, 2005, depois nós entramos com alguns projetos, e hoje o Brasil já tem um volume relevante de eólica, solar, adicionados ao que a gente sempre teve de renováveis na matriz elétrica. O RenovaBio, que é um programa do Estado, né, do governo brasileiro, um programa do Estado brasileiro, da Federação, para promover a utilização de combustíveis renováveis no setor de transporte, cria uma simetria de preço entre o etanol, a gasolina, entre o gás natural fóssil e o gás natural renovável. Então, é um programa de Estado que funcionou, já está funcionando há quase 2 anos inteiros, ou seja, é um avanço, mas eu poderia elencar aqui alguns avanços como esses, relevantes. Não é todo país que tem um programa como o RenovaBio, não é todo país que consegue adicionar mais fonte renovável ainda a uma matriz majoritariamente renovável, que é o caso do Brasil, mas todas essas iniciativas são ofuscadas pelo aumento do desmatamento, principalmente do bioma Amazônia no Brasil. E a questão do desmatamento, né, eu acho que o brasileiro mudou um pouco a sua cultura, porque até então, eu acho que ou passava um pouco desapercebido, ou fazia parte da cultura, né, até de varrer a calçada, sobra aquela quantidade de folhas, eu ponho fogo, né, em vez de recolher as folhas, se punha fogo, né, naquelas folhas secas. E hoje a gente sabe que essa prática, né, não é adequada, a gente vê que muita gente mudou essa característica, e hoje, né, por curiosidade, tem até empreendimentos, né, de loteamentos fechados que são lançados e tudo mais, e quando, por mais, é o que você falou, né, por mais que tenha autorização para eventual supressão, você tem uma pressão social para que aquela supressão não aconteça, né, para que você não avance em empreendimentos imobiliários em áreas de maior preservação, de maior proteção ambiental, que, na verdade, né, eu pelo menos entendo isso, que o brasileiro realmente acho que tem mudado a sua mentalidade, a questão da preservação, né, ambiental e de querer a manutenção de áreas verdes, coisa que antigamente acho que passava desapercebido, né? Então... Eu francamente não saberia dizer, eu não sei de verdade se existe uma percepção de que chega o brasileiro médio, né, se é que a gente possa usar esse termo, mas especificamente para a pauta ambiental, mas não saberia dizer se o brasileiro médio concorda que chega, perdemos a licença social de desmatamento. Nós perdemos essa licença social globalmente. Isso já
já existe. Uhum. Isso vai ser usado comercialmente contra o Brasil. Mas Já é usado, né, Carlos? Acho que já tem sido colocado mundialmente essa então já questão. foi. Agora, é um debate, né? Porque o É. Código Florestal brasileiro permite desmatamento de 20% da Amazônia. Uhum. É menos do que a gente está desmatando. Perdão, é mais do que a gente está desmatando, nós estamos desmatando menos do que o que é permitido pelo Código Florestal. Uhum. É complicado. Então, a sociedade, na verdade, a sociedade tem que debater se a licença social de desmatamento ela dialoga com o Código Florestal Brasileiro Tá. de 2012. Então, é um tema. Não é Uhum. tão simples. Eu acho que isso é muitas vezes completamente relegado no segundo plano, porque talvez não interesse aos atores relevantes discutir, atores relevantes, eventualmente, não só do setor agro, que majoritariamente é responsável pelo desmatamento nas cadeias produtivas, né, do setor agro, mas também pelo ativismo, porque e nesse contexto a imprensa que acaba repercutindo em diversos aspectos a pauta ativista, esse debate não é feito de uma forma, pelo menos na minha percepção, de uma forma honesta e baseada em evidências. Então, esse debate a sociedade brasileira vai acabar tendo que enfrentar. Uhum. Se a gente Não, por com exemplo, certeza. se a gente pode fazer mais um loteamento na Serra do Mar ou não. Eu tenho direito, eu tenho a licença, eu tenho a área minha, essa, eventualmente. Agora, é um debate, desmatamento zero é desmatamento Do zero. zero, é verdade. São coisas aí a se ponderar, né? E, Carlos, explica um pouquinho, né, nesse mercado aí de crédito de carbono, quem paga, né, quem garante os pagamentos sobre esses créditos de carbono? Como que funciona isso? Tá, então, a gente falou há pouco sobre o mercado voluntário, que é digamos, Quem não tem o obrigação mercado legal, né? global hoje é o mercado voluntário. Existem jurisdições que já regulam o preço do carbono na Europa, principalmente a Europa tem o European Trading Scheme, onde mais ou menos 14 mil instalações fazem parte de um regramento, onde você tem uma permissão anual de emissões de gás de efeito estufa, em toneladas de CO2 equivalente. Aí você emitiu mais que isso, você tem que comprar no mercado. Se você emitiu menos, você pode vender no mercado. Então, por exemplo, o European Trading Scheme já está funcionando desde 2006 e funciona muito bem, gira quase 100 bilhões de euros anualmente. Esse é um mercado regulado jurisdicional. Mas, globalmente, ainda estamos sob um regramento voluntário, que é o que eu falei há pouco. À medida que o Acordo de Paris e a partir do Pacto de Glasgow de 2021, da Conferência da ONU de 2021, do ano passado, a partir do momento em que este regramento está sendo nesse momento, mas que esse regramento estiver completamente estabelecido, é muito provável que exista um mercado regulado de emissões de gases de efeito estufa traduzidos em créditos de carbono. Então, quem vai pagar por esses créditos de carbono, pela redução de emissões de gases de efeito estufa, são os grandes emissores de gases de efeito estufa. Nós estamos há pelo menos 2, 3 anos desse regramento está completamente estabelecido. Né? Então, no final das contas, quem vai pagar a conta é quem emite mais. Uhum. Tá, perfeito.
E quais são as perspectivas, né, para o futuro que você vê, curto, médio e longo prazo? Para o Brasil, a perspectiva é positiva. Se nós nos apropriarmos aí, como eu falei, da vantagem comparativa de ter intensidade de carbono em todas as nossas atividades econômicas, ou seja, intensidade de carbono baixa em todas as nossas atividades econômicas, o Brasil estaria muito bem posicionado para transformar hoje uma narrativa majoritariamente ruim de desmatamento em narrativa e recursos financeiros aportados no Brasil, de novo, por causa da baixa intensidade de carbono das nossas cadeias produtivas. Então, no curto e médio prazo, o Brasil vai se beneficiar. No longo prazo, o que acaba acontecendo também é provável que os países se ajustem de outra forma e não vão dar essa vantagem comparativa, não vão perenizar essa vantagem comparativa do Brasil. Então, é improvável que os países não se estabeleçam com novas tecnologias, estabeleçam algum compromisso de reduzir emissões, apostando em novas tecnologias, por exemplo, e prescindiriam, eventualmente, dessa vantagem brasileira hoje que já está mapeada. Então, difícil dizer o que vai acontecer daqui a 50 anos, mas o momento agora do Brasil é de se posicionar. E quem sabe a gente, não vou dizer que eu esteja otimista, mas quem sabe é uma chance para o Brasil sair dessa situação de crescimento medíocre, de desigualdade social, e poderia ser, por que não, a nossa chance de nos tornarmos finalmente uma nação rica e próspera. Tá. Carlos, a nossa conversa aqui está ótima, mas a gente já está chegando ao final. Que mensagem, então, você deixaria para a nossa audiência? Bom, primeiro, quem sou eu para deixar uma mensagem, né? Mas vou falar um pouco, talvez... primeiro, as mudanças climáticas, elas existem e são causadas pelo ser humano, majoritariamente pela utilização, pela queima de combustíveis fósseis pelo ser humano. Não existe dissenso científico, não existe nenhuma academia de ciências no mundo que refute a tese das mudanças climáticas, não existe nenhum cientista do MIT, da Rússia, que refute com revisão paritária em documento o tema das mudanças climáticas. O mundo não vai acabar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. É improvável que os fenômenos climáticos causem algum dano no nível de extinção da humanidade, de biomas, isso é improvável. Mas as mudanças climáticas são, sim, um risco sistêmico ao globo, à Terra. Significa que quem tem a paciência de ler os relatórios da ONU, e eu, por obrigação, tenho que ler os documentos que são publicados regularmente, basicamente o que os cientistas estão dizendo, olha, mudanças climáticas estão aí, são de verdade, o risco sistêmico ninguém sabe o que vai acontecer com a alta das marés, por exemplo. São fenômenos que não foram mapeados, não podem ser testados em computador. Então, o fato por mais que eu não acredite na extinção da humanidade, não vale a pena pagar para ver. Não, com certeza, isso é fato, concordo com você, Carlos. Bom, no programa de hoje, eu conversei com Carlos de Matias Martins, CEO da startup Block-C. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana. Obrigada.